Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje elevações na Bolsa de Nova York e do dólar frente ao real garantem competitividade externa para as cotações domésticas do algodão. Mercado físico do boi gordo registrou novas altas nos preços ao longo da semana. Especialista na área de engenharia ambiental vai comentar sobre construção de represas, APPs e regras ambientais. Soja fecha o mês com preços firmes. China informou que houve evolução nos ensaios com a vacina contra a peste suína africana. E vamos falar sobre desenvolvimento de variedades de horticultura para a região do Cerrado. O Agora Agro já está no ar. As elevações na Bolsa de Nova York e também do dólar frente ao real seguem garantindo competitividade externa e sustentando a firmeza para as cotações domésticas do algodão ao final desta terceira semana de agosto, na média do CIF das indústrias do Polo Industrial Paulista. A fibra fechou a última quinta-feira, dia 20, indicada a R$ 3,10 por libra peso. Isso dá algo em torno de R$ 574 por arroba ou R$ 39 por quilo, se elevando a 0,6% em relação ao dia anterior e no maior patamar desde início de outubro de 2018. Quando se compara com o ano passado, 2019, a alta é de 28%. Segundo a consultoria Safras e Mercados, o retorno dos compradores ao mercado, mesmo que sem grande apetite, também contribuiu para a recente recuperação das cotações aqui no Brasil. Estima-se que a indústria têxtil nacional tenha encolhido mais de 20% no primeiro semestre. A tendência é que quando a pandemia do Covid-19 seja controlada, a demanda volte a ganhar força. O mercado físico do boi gordo registrou novas altas nos preços ao longo desta semana. A alta nos preços foi ainda mais acentuada para os animais que cumprem os requisitos de exportação para a China, segundo a análise de Safras e Mercado. Enquanto isso, ficou evidenciado uma queda no spread entre os preços praticados no mercado paulista e as demais praças de comercialização durante a semana, com destaque para a valorização da arroba nos estados de Goiás, Tocantins e ainda no Pará. Mesmo com uma posição relativamente mais confortável em suas escalas de abate, os frigoríficos não conseguem exercer pressão de baixa sobre os pecuaristas. Em relação à demanda de carne bovina, o grande destaque do ano segue na China e seu forte volume de importação de proteína animal. Segundo a Safras e Mercado, a reposição entre atacado e varejo é mais lenta neste momento. Conforme já era esperado, diante do menor apelo ao consumo durante a segunda quinzena do mês, com o brasileiro médio mais descapitalizado. Um outro destaque está nas exportações, que seguem em ótimo nível. Safras e Mercado aponta ainda que, se o ritmo de embarque for mantido, a tendência é que o mês de agosto tenha um desempenho ainda melhor do que julho. E agora, um especialista na área de engenharia ambiental vai comentar sobre construção de represas, vai falar sobre APPs e também as regras ambientais. Confira. Hoje estou aqui no município de Goiatuba, na agropecuária ACC. O proprietário é o Antônio Carlos da Cruz, o Tonzinho Paulista. E quem administra essa fazenda, que é a Fazenda Santa Laura, Fazenda Três Irmãs, e a Fazenda Primavera é a Daniele, a filha do Tonzinho Paulista. Hoje aqui, Toninho, literalmente é a engenharia ambiental na prática. Nós fizemos um levantamento planoaltimétrico com a batimetria para a outorga e o licenciamento ambiental de barragens. Isso foi cobrado agora na renovação da licença ambiental, porque teve a licença de instalação e a outorga para a construção dessa barragem. E
um dos projetos necessários é o As-Built. Esse As-Built é o projeto executivo para comprovar como que foi feito essa barragem. E aí, para fazer isso, você precisa fazer esse levantamento planométrico com a batimetria. E também com esses dados, a gente define qual tipo de outorga que vai ser requerida, porque depende da área e o volume, e também quais os tipos de projetos ambientais para obter o licenciamento ambiental. Mesmo que seja uma barragem já licenciada, você precisa revisar o projeto, e aqui no caso é um plano de gestão ambiental. E para a área irrigada é uma unidade territorial de irrigação. É uma propriedade que tem plantação de grãos e também cana-de-açúcar, e essa irrigação ela é utilizada para salvamento, que a gente diz, que é quando planta a cana. Uma situação muito importante aqui, Toninho, conforme a nova lei de licenciamento ambiental, vocês podem observar aqui a área de preservação permanente, e aqui também atrás, ela foi recuperada ainda com a forma da lei anterior, que obrigava 50 metros de APP. Com a nova lei do licenciamento ambiental, a lei 20.694, agora mudou essa regra, Toninho. E telespectadores, barragem com área até 10 hectares, a lâmina d'água, a APP dela são 10 metros. E se a lâmina d'água for de 10 a 70 hectares, a APP é 15 metros. De 75 hectares até 500 hectares, a APP é 30 metros. E acima de 500 hectares, a APP é 50 metros. Então hoje ficou mais fácil, com essa nova lei, o produtor recuperar as suas áreas de preservação permanente. É muito bom lembrar, pessoal, que qualquer licenciamento ambiental ou outorga de uso da água, você, na zona rural, precisa ter feito o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Nele é definido as APPs dos córregos, dos rios, das nascentes, das barragens e também os 20% da área de reserva legal. E depois disso você vai estar fazendo os tipos de licenciamento ambiental daquela propriedade. Que nessa fazenda aqui que a gente está, ela tem 23 licenças. Desde a licença do lavador, do tanque de combustível, do depósito de embalagem vazia de agrotóxicos, dos depósitos defensivos, também tem armazém de grãos. É uma propriedade que tem todas as suas licenças em dias. É bom frisar sobre a exigência que a gente está aqui, que surgiu também pela Lei de Segurança de Barragem, de fazer o laudo de estabilidade dessa barragem. E tem uma regra importante, pessoal, que se o aterro da barragem for até 5 metros, pode ser feito por agrônomo também, não só engenheiro civil. E acima de 5 metros, somente engenheiro civil. Importante que toda barragem ela tem que ter o ladrão, que é o extravasor, e além disso a descarga de fundo, que ela pode ser por sifão, pode ser por monge ou registro de gaveta. De forma que se precisar esvaziar essa barragem, tem como esvaziar com maior facilidade. Hoje, muito importante, essa é uma fazenda que eu comecei a prestar consultoria ambiental aqui desde 2007 e hoje, em 2020, estamos aqui fazendo novos estudos, porque a legislação ambiental ela é sempre dinâmica, ela atualiza com frequência e conforme eu disse, a nova lei do licenciamento ambiental agora definiu as APPs das barragens e também a lei de segurança de barragem, por isso que a gente fez hoje direto aqui de Goiatuba, Toninho, a engenharia ambiental na prática, literalmente in loco. Muito obrigado. É sempre uma alegria imensa poder contribuir com você, Toninho, e o pessoal que te assiste. Conte comigo sempre. Hoje foi mais uma vez meio ambiente, a engenharia ambiental na prática, literalmente in loco. A soja fecha o mês com preços firmes. De acordo com a consultoria Safras, a sessão ela foi volátil com condições climáticas e demanda dominando as atenções. A pressão ela foi exercida pela perspectiva de safra cheia lá nos Estados Unidos. As sinalizações da Crop Tour, da ProFarmer, foram positivas. As maiores preocupações eram lá no estado de Iowa, mas os resultados preliminares não indicam grandes prejuízos por conta dos fortes ventos da semana passada. Em contrapartida, as perdas elas foram limitadas pela demanda pela soja americana. Já na última sexta-feira, o USDA ele anunciou vendas por parte dos exportadores privados de 768 mil toneladas, sendo 400 mil para a China e 368 mil toneladas com destinos não revelados.
o mercado brasileiro de soja teve agora na última sexta-feira, dia 21, travada e com preços regionalizados de acordo com a consultoria Safras. O comprador saiu das operações e, em função disso, os preços cederam em algumas regiões. Chicago, por exemplo, oscilou bastante durante o dia, testando a casa de $9 por bushel. Isso dá algo em torno de $330 por tonelada ou quase $20 por saca. O dólar voltou a subir, se sustentando em torno de R$ 5,60. Os prêmios permanecem estabilizados em patamares elevados. Lá no Porto de Paranaguá, no Paraná, a saca avançou de R$ 133 para R$ 134. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o mundo das hortaliças, da produção, do mercado consumidor. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Douglas Machado. O Douglas, ele é agrônomo e ele é o coordenador técnico de vendas aqui da região do Cerrado, da empresa Agristar Brasil. E nós vamos falar sobre desenvolvimento de variedades de horticultura para a região do Cerrado. Douglas Machado, é um prazer tê-lo no nosso programa, muito obrigado pela sua presença. E eu tenho certeza absoluta que o tema que nós vamos falar hoje é um tema muito interessante, haja vista que a nossa região é uma região rica na produção de hortaliças. Obrigado pela sua presença. Oi, Toninho, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês conversando um pouco aí sobre o nosso mercado de hortaliças. E sem dúvida é um tema bastante interessante, curioso e que gera bastante interesse aí dentre os produtores. Ô Douglas, me diga uma coisa, como é que a região centro-oeste na produção de hortaliças, quando a gente compara, por exemplo, com São Paulo, que tem um cinturão verde muito grande, muito forte? Sim. Toninho, se a gente for comparar questão de cinturão verde, realmente o cinturão verde de São Paulo, ele é maior pela quantidade de pessoas que moram ali naquela respectiva região. Mas quando a gente fala em produções de larga escala, né, para atender mercados como cebola, cenoura, tomate, aí a nossa região ela ganha realmente um destaque muito importante nesse cenário da horticultura. Aqui na região centro-oeste, nós utilizamos muito a irrigação para fazer a produção, para gerar cebola, cenoura, enfim, uma série de hortaliças. Quais são as principais hortaliças que são plantadas em larga escala? Por exemplo, acima de 10, 20, 50, 100 hectares. Sim, na nossa região, Toninho, a gente tem bastante produção de cebola, de cenoura, tomate, beterraba, tomate destinado para a indústria, que é diferente do tomate que vai para o mercado. Também temos grandes áreas de abóbora. Enfim, temos uma infinidade de hortaliças que são produzidas em larga escala e são enviadas aí para o Brasil todo. Agora, Goiás é um grande produtor de tomate industrial. Se não me falha a memória, é aí um dos maiores do país e talvez está aí entre os 3, 4 maiores do mundo. É isso mesmo? Exatamente, Toninho. O Goiás, ele, no cenário nacional, realmente ele tem um destaque por ser a principal região produtora de tomate para a indústria. E também um grande player para o mercado de tomate de consumo, né? Agora, quando a gente parte para o lado de, por exemplo, alface, cebolinha, coentro, enfim, essas culturas, vamos dizer, de menor escala, mas com grande quantidade de produtores, esse mercado também é significativo?
Com certeza é significativo, Toninho, porque a gente tem os grandes polos de concentração de pessoas dentro da nossa região, como Brasília, Goiânia, Aparecida de Goiânia, a própria cidade ali de Uberlândia, né? Cuiabá, no Mato Grosso, enfim, Manaus, no Amazonas, que também é uma região que eu atendo. Todos os grandes centros que têm grandes concentrações de pessoas são consumidores desse tipo de hortaliça, né? Então, esse tipo de hortaliça está diretamente ligado na quantidade de pessoas ali naquela região. Me diga uma coisa, ô Douglas, em relação, vamos dizer, ao estado de Goiás. Hoje, a nossa Ceasa aqui é uma das mais importantes do país e a gente exporta muito para a região norte e nordeste. Na área de hortaliça, Goiás consegue manter, por exemplo, um alto número, um alto índice de exportação? Toninho, consegue, porque a gente vive num ambiente aí do Cerrado que consegue dar a possibilidade para o produtor produzir o ano todo. Consequentemente, essa escala de fornecimento contínuo é muito importante para os compradores lá de fora, né? Então, consequentemente, a gente consegue fornecer produto o ano todo com uma boa qualidade. Ô Douglas, se não me falha a memória também, parece que foi descoberto assim um nicho de mercado para a exportação de hortaliças, né? Parece que é uma coisa que está indo muito bem. Sim, no Nordeste, por exemplo, a gente tem produções de melão, produção de mamão, de melancias, que são destinadas 100% para exportação, né? E o Brasil, por ser esse clima continental, a gente tem vários tipos de climas aí dentro de um país só, possibilita isso, né? E a gente consegue agregar uma qualidade muito boa que, enfim, atende aí o mundo todo. Agora, a sua empresa, a Agristar Brasil, ela é uma empresa produtora de sementes, ela dá assistência técnica também, ela consegue orientar o produtor. No geral, o que a sua empresa agrega? Toninho, a Agristar, ela é uma empresa que está presente hoje tanto no mercado de hobby lazer, que nós chamamos, que é a semente para a dona de casa trabalhar ali dentro de casa mesmo, né? Com a sua horta, a sua pequena produção, até os produtores profissionais, né? Na parte de produtores profissionais, a gente acompanha desde a produção inicial, né, junto onde ele entra com a semente, até onde ele começa a comercialização do produto. A gente só consegue colocar um produto no mercado para o produtor poder utilizar a partir do momento que ele tenha aspectos agronômicos aceitáveis e também que o consumidor aceite ele. Então, o papel da nossa empresa é estar antenado com o mercado, com o que o consumidor quer, mas ao mesmo tempo, junto com o produtor, trazendo aspectos agronômicos de maior rentabilidade para ele, consequentemente, maior produção e, para o consumidor, aquele produto com maior qualidade possível. Então, a nossa equipe está presente nisso, no desenvolvimento de novas variedades, para trazer para o produtor sempre variedades mais competitivas e atraentes para o consumidor. Tá ok. Bom, eu conversei com Douglas Machado. O Douglas, ele é agrônomo, coordenador técnico de vendas aqui para a região do Cerrado, da Agristar Brasil, uma importante empresa que trabalha junto com o produtor de hortaliças e tem um know-how muito grande, muito violento nessa área aí, muito produtivo. Douglas, foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa, muito obrigado. E eu sei que vocês têm muitas informações que a gente poderia estar de volta aqui ao nosso programa, ok? Então eu coloco as portas do nosso programa para que você possa voltar em breve, ok? Toninho, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos que nos assistiu. E a Agristar está de portas abertas para poder atender e tirar a dúvida de todo mundo que quer entrar nesse mercado de hortaliças, e para aquele produtor que já é antigo nesse ramo, pode contar sempre com a gente, porque novidade e sempre boas sementes a gente vai estar trazendo aí para o mercado. Tá ok. Muito obrigado, Douglas. Obrigado. Obrigado, Toninho. Um abraço. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase:
falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de planejamento. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.